Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, mas já começou a preparação para o duelo de quinta-feira diante da equipe do Flamengo. O Cruzeiro terá a volta de Luiz Sinisterra. Quem fica à disposição do técnico Leonardo Jardim, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E começou a preparação para o duelo diante da equipe do Flamengo. O jogo na quinta-feira à noite no Maracanã, que vai estar daquele jeito, hein? Nas primeiras do dia vamos atualizar aí toda a questão de tabela, mas teve um resultado importante neste domingo no sentido de briga por liderança. É que o Palmeiras foi até Salvador e perdeu para o Bahia. 1-0 para o Bahia. Claro que em termos de briga ali por G4, G6, é um resultado importante para o Bahia, mas o Cruzeiro tem uma vantagem ainda considerável em relação ao Bahia na tabela e vê o Palmeiras continuar atrás. O Cruzeiro mantém a segunda colocação, a vice-liderança, e agora vai tentar se recuperar no jogo de quinta-feira diante da equipe do Flamengo. Então, nas primeiras do dia, a gente atualiza a questão do Flamengo no duelo diante da equipe do Corinthians. Sem tempo para lamentar, o Cruzeiro voltou a trabalhar neste domingo na Toca da Raposa 2. E aí, claro, quem jogou diante do Vasco, aquele trabalho regenerativo, o restante foi a campo para um treinamento comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Se tem algo que foi positivo diante do Vasco, é que ninguém recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Cruzeiro tinha uma lista extensa aí de titulares. O Fabrício Bruno, o Lucas Romero, Matheus Pereira, o Caio Jorge e até mesmo o Wanderson, que fez um jogo bem ruim em São Januário, mas é uma peça que Leonardo Jardim confia bastante. Agora, o que vai fazer o Leonardo Jardim, aí temos que aguardar. O Cruzeiro ainda tem segunda, terça e quarta para treinar o comandante celeste e definir a melhor formação. Não perdeu ninguém de ordem médica nem de suspensão e ainda comemora o fato de ver novamente em ação o zagueiro João Marcelo, que desde fevereiro passou aí por todo esse período de recuperação e voltou, e nos minutos que esteve em campo dividiu bola pelo alto, pelo chão, saiu jogando. É um João Marcelo que pode recuperar o seu espaço e ser uma alternativa interessante nesta reta final de temporada, ou melhor, nesses últimos meses do ano de 2025. Se não perdeu ninguém por suspensão, Leonardo Jardim volta a ter Vidalba e Gabigol. O Vidalba fez muita falta, inclusive, diante do Vasco, retorna ao seu lugar titular na zaga ao lado de Fabrício Bruno, e o Gabigol é uma opção interessante que não teve em São Januário. O Caio Jorge até tentou em algumas oportunidades, mas não conseguiu marcar, e aí não tinha o Gabigol para ser acionado. Agora volta a ficar à disposição. E a expectativa maior quanto a Luiz Sinisterra. O Leonardo Jardim até comentou sobre a situação do atleta, que teve uma lesão, mas uma lesão bem pequena, e hoje o Sinisterra fez treino físico no campo. É mais um passo na recuperação. Vamos aguardar, mas a expectativa é de que ele, neste início de semana, passe a treinar com o grupo e, portanto, ganhe minutos diante da equipe do Flamengo. É que todo mundo vem trabalhando muito para deixá-lo em condição, e a expectativa desta vez é bem positiva. Mas, claro, ele precisa de dar uma boa resposta em todos os testes físicos e aí treinar com o grupo pelo menos 2 dias aí desta semana para ser relacionado para o jogo diante da equipe do Flamengo. Agora, Cruzeiro encara o Flamengo, quinta-feira, Maracanã. Um jogo difícil. Maracanã, o Flamengo perdeu no Mineirão por 2-1. É absolutamente normal se o Flamengo ganhar, mas o Cruzeiro está com uma campanha maravilhosa. Vai jogar para tentar vencer, um pontinho é maravilhoso também. Né? Vamos secar o Flamengo hoje contra o Corinthians, secar o Palmeiras, faz parte. As equipes não vão ganhar todos os jogos, né? E a gente sabe, se você pegar a mídia em geral, ela vai dizer, o grande favorito ao título é o Flamengo.
Um time que fatura 2 bilhões por ano, gente. O Flamengo tem 2 times, o titular e o reserva, no mesmo nível. O time reserva do Flamengo é melhor que 16 equipes do país. Só não é melhor que o Flamengo titular, que o Palmeiras e que o Cruzeiro. No mais, o time reserva do Flamengo é melhor que as outras equipes. Então não vejo terra arrasada. Tem muita gente que analisa, perdeu o pior time do mundo, ganhou o melhor do mundo. Não, o Cruzeiro faz uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, disputando a taça desde o primeiro jogo, né? Sendo que o objetivo traçado pela diretoria e pelo técnico Leonardo Jardim é o de chegar à Libertadores. E o Cruzeiro está muito próximo, né? O Leonardo Jardim, em entrevista ao nosso canal, na quinta-feira exclusiva, ele disse, né? Abre aspas, eu quero ver o Cruzeiro todo ano na Libertadores, porque é a principal competição que nós temos, fecha aspas. Leonardo Jardim, ele está certo. Né? Agora, o Cruzeiro chegando e garantindo, como ele disse, matematicamente a sua classificação à Libertadores, aí pode pensar em algo maior no título. O Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil, com grande possibilidade de chegar à final, porque é o rei de Copas, e buscar o heptacampeonato. E faz uma campanha gigantesca no Brasileirão. Neste momento, o Cruzeiro está a 1 ponto do Flamengo, que joga logo mais com o Corinthians. Não vejo problema, faz parte. Claro que a gente fica triste quando perde, mas foi uma derrota que para mim não abalou tanto. Eu não fiquei abalado, chateado. Né? Se fosse um 6-0, um 6-1, aí eu falei, pô, tem algo errado, mas não é o caso. O Vasco achou 2 gols, um aos 8 minutos com o Ryan, que subiu sozinho, ninguém marcou, e o outro que o Matheus Henrique entregou. Faz parte do jogo, ele errou, mas vai crucificar o garoto? Ah, fulano não jogou mal. O time jogou mal no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou muito. A bola não entrou. Faz parte também. O Cruzeiro vem de 2 viradas, virou 2 jogos para 2-1, quando não estava jogando muito bem, mas virou pela competência, pela qualidade, e precisa ter sorte também. Ontem não teve sorte, a bola não entrou. O Cássio não fez uma defesa no jogo, gente. Isso prova que o jogo foi muito igual. Primeiro tempo, qual foi a defesa do Cássio? O Vasco achou um gol. Segundo tempo, quando o Cruzeiro foi para cima, a infelicidade do Matheus Henrique, 2-0, acabou o jogo. E o Cruzeiro lutou até o final. O técnico fez várias alterações. Pensar para frente, pensar no Flamengo. Secar o Flamengo e o Palmeiras hoje é fundamental para que a distância continue a mesma. Flamengo 51, Cruzeiro 50, Palmeiras 49. O Palmeiras tem 2 jogos a menos e o Flamengo tem um jogo a menos. Faz parte, né? Se o Flamengo já ganhar seu jogo atrasado e não ganhar do Corinthians amanhã, por exemplo, perder, o Flamengo vai a 54, o Cruzeiro tem 50, 4 pontos. Ainda faltam muitas rodadas. É um campeonato longo, 38 rodadas, vai terminar em 7 de dezembro. Então calma, gente. Vamos analisar com frieza, com qualidade, né? Outra coisa, eu disse lá atrás, peguem meus vídeos. O retorno é outro campeonato. Se o Vasco estava mal, tomou de 6-0 do Flamengo no turno, empatou de 1-1 com o Flamengo no Maracanã, a história é outra. O Vasco contratou jogadores, se reforçou, esse Ryan está arrebentando com a bola, tinha até gente do Barcelona observando o garoto. Então as equipes se reforçam, as equipes se estruturam para não cair. O Vasco já caiu 4 vezes, o Vasco aí não suporta mais. Então é assim, encarou o Vasco é gigante, como o Cruzeiro é gigante, como o Flamengo é gigante, como o Palmeiras é gigante, como o Corinthians é gigante. É briga de gigante, amigo. Faz parte, o Cruzeiro ganhou no jogo do turno, lá no Parque do Sabiá, 1-0. Ontem perdeu. Absolutamente normal, ninguém quer perder, mas faz parte, vai perder. Né? O Flamengo perdeu 2 vezes, o Mirassol só perdeu 3, junto com o Palmeiras, só perdeu 3. E o Cruzeiro está na sua 5ª derrota. Faz parte, mas o Mirassol empatou muito. O Flamengo empatou alguns jogos. É um campeonato difícil, é um campeonato delicado. É preciso que a gente raciocine com mais coerência. Não vi nada de anormal. Fim do mundo, não. O Cruzeiro continua maravilhoso, continua com a campanha espetacular, continua dando orgulho à China Azul, né? E uma derrota aqui, outra ali, vai fazer parte da competição. Não vejo problema. Olha, deixa eu falar de coisa boa e coisa boa, Supermercados BH, conforto, qualidade, preço baixo, você sabe, né? Só o BH tem, e a gente está junto com os Supermercados BH nos 4 cantos do mundo, tem sempre um ao lado da sua casa. Baixe o app e a cada semana você vai ver as ofertas especiais, algumas direcionadas para aquilo que você está acostumado a comprar. Olha que coisa linda. Supermercados BH, mais de 400 lojas nas Minas Gerais, mais de 40 no Espírito Santo, e a gente está
preenchendo o nosso estado de Minas Gerais. Com Supermercado de BH, conforto, qualidade, preço pequenininho, só o BH tem. Com Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, tá bombando, tá legal. Tamo junto, se inscreva no canal. Vamos nessa! Aqui é o canal Jaircy Carvalho Esporte, sempre coerente, sempre falando a verdade e sempre apoiando o Cabuloso. O Cabuloso faz uma campanha maravilhosa, faz uma campanha espetacular e eu não abro mão de apoiar o Cabuloso. E quinta-feira é outra história. Jogo difícil, Maracanã lotado, Flamengo precisando vencer. O Flamengo está priorizando o Brasileiro e a Libertadores. Ele abandonou a Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis para o Atlético Mineiro. O Flamengo se lixou para a Copa do Brasil. Ele quer ganhar o Brasileiro. E ele fatura 2 bilhões por ano. É importante a gente saber sempre disso e lembrar sempre disso. Né? É importante. Estou muito feliz com o Cruzeiro, gente. Não é por causa de uma derrota que eu vou tudo terra arrasada, não. O torcedor do Cruzeiro tem que ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de carinho com o clube. Apoiar somente na hora que ganha, qualquer um apoia. Tem que apoiar nos momentos em que o Cruzeiro perde um jogo, como perdeu. Mas não foi terra arrasada, não. O Cruzeiro, segundo tempo, foi para cima. Foi para empatar o jogo. Seria um resultado legal. O empate fora de casa. Ah, não, o Vasco melhorou muito. O Vasco contratou jogadores. O Vasco melhorou muito. É preciso a gente analisar com frieza, com mais critério. O Vasco melhorou demais. Ô, gente, o Flamengo perdeu na Argentina. Se o Léo Ortiz não dá aquele passo para frente, o Flamengo ia ser eliminado, ia ser 2-0. Ganhou nas penalidades, jogo dificílimo com o Estudiantes. E o Flamengo tem mais time, mais grupo, mais banco, mais técnico, mais tudo que o Estudiantes. Mas quase foi eliminado. É futebol, gente. Do outro lado, você imagina que não tem ninguém? Tem um adversário. 11 contra 11. Um adversário qualificado. O Vasco melhorou muito. O Vasco não quer cair pela quinta vez no Brasileirão. Temos que ter critério para analisar. Derrota é ruim, a gente fica triste sempre. Mas é o que eu disse, para mim não foi uma derrota, aquela derrota que eu fiquei muito magoado, não, muito pelo contrário. Perdeu, o Vasco achou 2 gols e é isso. Para mim o jogo foi assim, perdeu, o Vasco achou 2 gols. Primeiro tempo do Cruzeiro foi bom, Jaircy? Não foi. Criou pouco, errou muito passe. Mas no segundo tempo, quando o Cruzeiro foi para cima para empatar, o Matheus Henrique teve a infelicidade de perder uma bola dominada, o Vasco fez 2-0 e ele matou o jogo. Porque aí o Jardim já fez substituições, tirou zagueiro, colocou atacante, né? João Marcelo voltou, a boa novidade, né? Depois da cirurgia, ficou tanto tempo parado, coisa boa. E o Cruzeiro vai se ajeitando, está disputando a taça desde o começo do ano, o objetivo é a Libertadores, mas se puder ganhar a taça, ótimo. E na Copa do Brasil vamos ver lá em dezembro. Muita calma nessa hora, minha galera. Não tem que ficar chateado, não. Eu já vou pensar no Flamengo.